Oi, crianças! Vamos a mais uma aulinha de hoje? Vamos agora para o livro de Geografia. Vamos estudar assunto novo, tá? Vamos falar sobre o relevo, as diferentes formas do solo, né? Vamos lá? Relevo, né? Nós vamos estudar no livro de Geografia, página 28, 29 e 30. Vamos lá? Aqui. Relevo. Aqui nós temos uma imagem onde se apresenta várias formas do relevo, tá bom? O relevo, sabe o que é relevo, criança? O relevo é um conjunto de formas do terreno na superfície da terra. Então, na terra, o solo, ele se apresenta de várias formas. Ele pode vir com a terra toda plana, com montanhas, com pequenas elevações. Então, se apresenta de várias formas que vocês estão vendo aqui. Vocês não estão vendo de uma forma só, não é? Então, vocês estão vendo vários tipos, ó, várias elevações, ok? Então, é isso que nós vamos estudar agora. Isso é o relevo, as diferentes formas que o solo, né? O solo é onde a gente constrói nossas casas, né? É onde nós pisamos, é o solo, tá? Então, esse solo se apresenta de várias formas, tá? E é isso que nós vamos estudar agora. E essas formas, essas diferentes formas, dá-se o nome de relevo. Não sei se vocês já viajaram para o interior, né? E passaram. Quando a gente viaja de um interior para outro, a gente passa por vários lugares. E a gente vê o campo, né? E a gente pode perceber o tipo de solo que ele se apresenta. Pode ser com montanhas, com a terra mais plana, a superfície, né? Com pequenas elevações, né? Com ondulações. Então, aí vocês podem observar, certo? Então, essas diferentes formas que o solo se apresenta, nós chamamos de relevo, tá? E existem vários tipos de relevo, mas os principais são planícies, planaltos e montanhas. Então, nós vamos estudar esses três e mais outros, ok? Então, vamos ver agora as planícies. As planícies, elas se apresentam de forma plana ou com bem pequenas ondulações, certo? Vocês podem ver aqui de forma plana, tudo certinho, né? Vocês podem andar, correr, brincar, tudo certinho, porque ela é toda planinha ou com bem pequena ondulações, certo? Aqui são as planícies, são exemplos de planícies. Vejam mais aí a seguir. Temos aqui os planaltos, tá? Já os planaltos, eles se apresentam de formas mais elevadas do que as planícies, tá? As planícies são mais planos. Já os planaltos, eles são mais altos, tá? Eles podem ser planas, mas com maiores elevações, tá vendo? São os planaltos. Observem aí mais exemplos de planaltos. Aqui são as montanhas, né? É outro exemplo de relevo, tá bom? Então, esses três que eu acabei de falar, incluindo as montanhas, são os mais importantes. Então, as montanhas, elas se apresentam de grandes elevações
de terra. O próprio nome já diz, né? Vocês podem até conhecer, né? Como o nome de montanhas, né? São grandes elevações de terra, certo? Então, eles são mais importantes. Esses 3, mas existem mais, ok? Existem ainda as variantes do relevo, que são mudanças ocorridas no decorrer do tempo geológico. Então, certo? No decorrer do tempo, né? Falando geograficamente, quando a gente fala geograficamente, é do espaço, do local, né? Espaço que eu falo local, não é espaço fora da Terra, não, tá, gente? É o espaço em que a gente vive, tá bom? Então, geologicamente, elas podem ser, ela pode ocorrer mudanças, tá bom? Então, agora vocês vão ver mais exemplos de montanhas e nós vamos passar para outros tipos de relevo, ok? Vamos lá? Aqui temos depressões, né? Que são terrenos que possuem altitudes rebaixadas em relação às terras que estão ao seu redor. Ou seja, a depressão é a parte mais baixa, tá? Do relevo. Ou seja, tem partes mais altas, vamos supor que tenha montanhas de um lado e do outro, e a parte que fica no meio, né, mais baixa, chamamos de depressão. Observem aí essas imagens. Nós temos também o vale, né, que é terreno menos elevado, localizado entre montanhas ou morros. Ó, observem aqui. Tá vendo isso aqui lá embaixo, ó, essa partezinha aqui que a tia tá marcando, pronto. É chamado de vale, são as partes menos elevadas. Vê que aqui é elevado, aqui também tá elevado, né? Então, e aqui no meio passa um vale, que é entre montanhas e morros, tá bom? Observem aí mais exemplos. Agora nós vamos falar sobre o monte, né? Que são elevações de terra menos acentuada do que uma montanha. Ou seja, a montanha é mais alta, né? E o monte, ela é um pouco mais baixa, né? Menos acentuada. Então, nós temos aqui exemplos de algumas montanhas. Então, tudo isso, gente, é tipo de relevo. É como o solo se apresenta, certo? Veja aí alguns exemplos. Agora, nós temos aí outro tipo, né? Ilha. Ilha, vocês conhecem também, né? Que é uma porção de terra mais elevada do relevo dos oceanos, rios e lagos, né? Vocês podem observar aqui nos oceanos, ou nos rios e nos lagos, tem uma parte muito grande de água e lá a terra sobressai, ela fica mais alta que a água, né? Como nesse exemplo aí. Então, isso nós chamamos, né, dá-se o nome de ilha, tá? Observe mais outros tipos de ilha aí nessas fotos a seguir. E agora, aí por último, né, desses tipos de relevo, nós vamos falar sobre as cordilheiras, tá? É um conjunto de montanhas relacionadas entre si. Então, o conjunto tem várias montanhas,
certo? As cordilheiras, ok? Então, as cordilheiras, elas formam um grande sistema de montanhas reunidas, né? Vocês pensem em várias montanhas reunidas, né? Elas são chamadas de cordilheiras, ok? E uma das cordilheiras mais famosas do mundo, tem 4, né? São 4 mais famosas, mas umas que talvez você já ouviu falar é do Himalaia, né? Que fica na Ásia, no continente asiático, né? Nós já estudamos sobre os continentes. E outra, a Cordilheira dos Andes, né? Que fica na América do Sul, ok? Tia vai dizer só essas duas, mas tem mais 2, né? Que também são bem conhecidas. Mas as mais faladas, né? São a do Himalaia e as Cordilheiras dos Andes, certo? Então, a maioria dos relevos apresentados aí localiza-se nos continentes, certo? Só as ilhas se encontram nos mares, nos rios e nos lagos, ok? Observem aí mais exemplos, fotos de cordilheira. Então, crianças, nesse relevo, nesse solo, né, tem a ação do homem, certo? Tem a ação do homem nesse relevo terrestre. Então, a maioria dos seres humanos, né, nós, como eu já falei, habitamos nessa superfície terrestre, né? E aqui é onde a gente constrói, né? Os seres humanos constroem suas casas, né? Aí já formam cidades, estradas, né? Fazem plantações, tem criações de gado e muitas outras coisas feita nessa superfície terrestre, né? Para facilitar a vida das pessoas, né? Então, é feita muita coisa nesse solo, nesse tipo de solo, nesse relevo, ok? Então, para melhorar as nossas condições de vida, né? E satisfazer a maioria das vezes as necessidades dos seres humanos, né? Então, precisa constantemente estar modificando o relevo natural, né? E o homem, ele modifica, eles constroem barragens, túneis, né? Desviando o curso de rios e muitas outras coisas. Às vezes o rio vem ali seguindo o seu curso, bem certinho, aí o homem vai e muda, né? Bota o rio já para correr por outro lado, que não é o lado certo do rio, para poder construir outras coisas, para facilitar a vida das pessoas, né? E às vezes isso traz danos à natureza, né? Então, é importante falar que os próprios elementos naturais, como o vento, a chuva, a água do mar e dos rios, elas também agem sobre as rochas, modelando o relevo. Ou seja, essas ações da natureza, como o vento, a chuva, a água, né, do mar, dos rios, então, elas modificam também o relevo, tá? Elas também fazem essa modificação. Essa daqui quem fez foi o homem, né? O homem modifica, ó. Certo, crianças? Ok? Agora, vocês irão responder depois, né? A página 30 e 31 do livro de vocês sobre o assunto que nós vimos agora, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no particular, certo? Sobre o relevo, ok? Beijo grande, crianças. Tchau, tchau.